Fala, meus amigos, tudo bem? Anderson Júnior aqui. Hoje é um dia muito especial. Eu tô muito feliz porque eu tô falando com vocês direto de Balsas, Maranhão, e eu tô aqui no galpão novo da Line Móveis. E eu tô aqui para falar um pouco para vocês o que aconteceu ao longo de 6 meses de consultoria. Nós estamos exatamente na metade da consultoria. Muita coisa aconteceu: mudança de galpão, aquisição de equipamentos, software, processos, plano de corte. Aconteceu muita coisa aqui e eu vou falar para vocês nesse vídeo quais foram as mudanças, ganhos efetivos, o que mudou na Line. Então acompanha, o vídeo tá muito bacana. Meus amigos, estão começando aqui pelo espaço, novo espaço da Line Móveis. Por que nós escolhemos esse lugar, nessa localização, nessa configuração e nessa metragem? Se você for analisar um pouco as imagens a seguir, o último espaço que a Line estava não comportava a operação. Não tinha segurança para os colaboradores, não havia processos, não se tinha como desenhar um layout que respeitasse toda a cadeia produtiva pela estrutura do ambiente. Então foi uma das primeiras coisas que nós analisamos, foi a mudança. E por que aqui? Primeiro de tudo, a construção do ambiente. Se a gente parar para analisar, é um galpão novo, ele cheira novo ainda. A Line se mudou para cá assim que o galpão ficou pronto, tá? Segundo, estrutura de piso industrial extremamente robusta. Toda a parte elétrica extremamente robusta, comportavam todas as máquinas que já tinham e os investimentos que já foram feitos e serão feitos a seguir. E o principal ponto, se a gente parar para analisar, esse é um galpão relativamente pequeno, ele tem 400 metros quadrados, mas existe aqui uma estrutura imensa de estacionamento, pelo qual a gente consegue expandir, aumentar pelo menos mais 250 metros nessa estrutura de galpão, sem que haja necessidade de aumento de aluguel, sem que haja necessidade de mais uma mudança. A gente sabe que mudança é cara, sem que haja necessidade de remanejamento de toda a estrutura de exaustão, toda a estrutura pneumática. Então a gente consegue ainda aqui permanecer por pelo menos 48 meses sem que haja necessidade de mudança. Vamos lá? Então, se vocês analisarem, esse container que está aqui atrás de mim vai ser o novo escritório da Line Móveis. Sim, vai ser num container. Apareceu uma oportunidade para que a gente colocasse esse container aqui. Por que nós pensamos nisso? Não havia estrutura de escritório aqui dentro do galpão. Se a gente fosse levantar um escritório aqui dentro, a gente ia perder muito espaço fabril, que hoje é fundamental pela demanda da Line Móveis. Então apareceu a oportunidade. O escritório da Line vai ser aqui, container, moderno, sustentável. Então a gente já começa a atender um pouco do ESG, muito bacana. O projeto está maravilhoso. Eu creio que nos próximos 2 meses a equipe comercial e administrativa da Line também vai estar aqui dentro. Meus amigos, então aqui é o primeiro processo da fábrica, que é o processo de armazenamento de MDF. Se a gente parar para analisar como era na outra fábrica, nós tínhamos as máquinas na parte da frente do galpão e a matéria-prima estava lá atrás. Então o operador ele tinha que pegar aquela matéria-prima, sair andando por todos os produtos e todos os retalhos que tinham no chão até chegar na máquina. Esse processo é errado. O ideal é que se respeite a cadeia produtiva, onde primeiro nós temos o armazenamento de MDF e logo na sequência o corte. O que eu quero falar para vocês aqui dessa solução? Estoque verticalizado é uma solução muito interessante para um ambiente que não se tem tanto espaço. Por quê? Porque a gente consegue verticalizar o armazenamento do MDF e a gente consegue aqui em 10 metros quadrados. Por quê? Porque esse estoque aqui ele tem 5 por 2 por 3. Em 10 metros quadrados eu consigo armazenar até 250 chapas. Uma solução muito mais interessante. O acesso ao MDF é muito mais simples, ok? E aqui o piso também já foi demarcado pensando
em o operador do corte e um ajudante fazerem aqui a retirada, terem espaço para colocar o MDF no carrinho de transporte, ok? Meus amigos, então aqui depois do estoque de MDF a gente chega na parte de corte. É importante analisar e frisar como era antes. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos duas esquadrejadeiras de precisão em sentidos contrários. O que a gente tinha era MDF por toda a parede da fábrica e uma grande bagunça para o transporte. Por quê? Porque toda a mercadoria que chegava ficava lá no fim da fábrica, ok? Então o que nós fizemos aqui? Nós otimizamos esse processo, descartamos uma das esquadrejadeiras. Por quê? Porque era um ativo que não gerava recurso, ou seja, era uma máquina idêntica a essa, sem nenhum diferencial, que só ocupava espaço. O que nós fizemos? Deixamos somente uma, vale salientar que é uma máquina provisória. O layout foi desenhado para se ter uma halter aqui, essa halter vai chegar ao longo dos próximos meses, mas independente de qualquer coisa, uma máquina excelente, uma esquadrejadeira de precisão excelente que está atendendo às necessidades da fábrica. Então, como nós fizemos? Ao lado esquerdo, nós deixamos a esquadrejadeira e ao lado direito, logo após a demarcação do piso, nós deixamos o estoque de branco e o que a gente chama de pré-corte. O que é o pré-corte? O pré-corte é um local separado para que todo dia, antes do fim do expediente, o operador do corte, junto com o ajudante, faça a separação das chapas que serão cortadas no próximo dia com base na informação que já vem do departamento de engenharia. Então é feita a análise dos planos de corte do dia seguinte, feita a separação das chapas e deixadas aqui. O que a gente ganha com isso? Primeiro, otimização de tempo. Se gasta muito tempo tirando uma chapa a uma do estoque, colocando na máquina, fazendo os cortes, separando as peças. A gente perde muito tempo com isso. Segundo, possíveis erros do colaborador. Muitas vezes se corta uma chapa errada. Pelo fluxo do processo, muitas vezes o operador, pela correria, pela falta de organização, corta a chapa errada. No transporte ali de tirar a peça, às vezes risca a chapa. Então isso aqui é uma solução muito inteligente, melhora o fluxo dos processos, você tem uma otimização de tempo, redução de custos e de perdas, ok? Uma solução muito inteligente para um layout desenhado dessa forma. Meus amigos, o que eu quero colocar aqui para vocês antes da gente dar sequência no vídeo, no processo, é que isso aqui é a vida real de uma empresa. Isso aqui era uma marcenaria que há 6 meses atrás funcionava de forma arcaica e que decidiu mudar e otimizar os processos. Então aqui a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. Por que eu estou falando isso? Porque aqui do meu lado esquerdo nós separamos os roletes para que fossem o pulmão do corte. O que seria o pulmão do corte? Assim que o operador da esquadrejadeira, o operador de corte, finaliza os cortes, ele coloca aqui no sistema de roletes para que seja um respiro, ou seja, um ganho de tempo para que a gente logo na sequência fite aqui na coladeira de borda. Só uma observação sobre os roletes que é muito importante. Por que a gente trabalha com isso? Porque todo o transporte das peças é muito mais simples, muito mais seguro, muito mais organizado. A gente consegue dividir os cortes em lotes, tá? Aqui está como um apoio da coladeira, mas o projeto é para que seja o pulmão do corte, ok? Logo na sequência, a gente chega para o primeiro grande investimento da Line Móveis, que foi a coladeira. O que precisa ser colocado aqui? O negócio está quente, vamos lá. O que precisa ser colocado aqui? Por que nós decidimos investir primeiro na coladeira e não na halter? Porque, gente, diferente de uma halter, a coladeira ela não é refém de software, ela não é refém de projetos. A coladeira, no dia que você instalou, após um dia que ela foi instalada na sua fábrica, ela já está pronta para trabalhar a 200 por hora. E é a coladeira que é responsável por desafogar os processos na fábrica. Foi muito interessante porque antes da coladeira chegar, essa fábrica aqui ela estava toda recheada de peças que foram cortadas, estavam esperando o acabamento. E é muito interessante, depois que a coladeira chegou, você não vê mais isso.
Por quê? Porque ela dá fluxo a todo o processo. E aqui a gente precisa falar sobre o equipamento da Max CNC. É muito interessante para nós, como empresa de consultoria, termos parceiros que a gente sabe que a gente pode contar e que vão entregar um produto de qualidade. Então essa daqui hoje, uma coladeira de 7 grupos, que faz o fitamento ABS, que fita ripas de até 4,5 cm e que dá muito fluxo para todo o processo, um equipamento nota 10, e um grande abraço lá para o pessoal da Max CNC. Dando sequência ao processo, após o processo de fitamento dos topos, nós temos aqui mais um pulmão, mais um respiro, que é aqui onde as peças que foram fitadas, elas vão estar aguardando o pré-montador ou o ajudante alocar elas no pulmão da fábrica. Ok? Dando sequência no processo, a gente tem aqui que a gente chama de uma máquina de backup, ok? Sua empresa, a sua fábrica, ela precisa ter um backup. Apesar de já ter ali uma esquadrejadeira de precisão, apesar de futuramente ter ali, vai ser colocada uma router, você precisa ter uma máquina de backup. De repente deu algum problema de curto no equipamento, de repente deu algum problema no funcionamento mecânico da máquina, você precisa ter uma máquina de backup. Mas essa máquina aqui, ela não está só para backup, ela não foi posicionada aqui só para isso. Essa máquina hoje, enquanto não chega a router CNC, ela está sendo utilizada para fazer rasgos de canal, de fundo de armário e fundo de gaveta. Por quê? Porque nós mudamos a engenharia do produto da Line. Então ela está posicionada aqui para isso. Corte, fitamento e aqui a usinagem, ok? Foi posicionada aqui para isso. Logo também ao fundo nós temos algumas máquinas estacionárias que não podem faltar. Aqui, por exemplo, a gente tem a coladeira manual e a filetadeira. Independente de se ter uma máquina no porte daquela, é indispensável ter uma coladeira manual como backup e para alguns trabalhos especiais que o equipamento industrial não comporta, ok? E aqui nós temos a nossa bancada de corte de perfis com a serra policorte e uma solução muito inteligente também, que é o estoque suspenso dos perfis das barras. Então aqui você tem esse estoque suspenso, não ocupa espaço, ele foi colocado até aqui no sentido da coluna, então não tem circulação aqui nesse ponto, e aqui a gente consegue estocar bastante perfil sem atrapalhar todo o processo da fábrica. Meus amigos, vamos lá. Como é que a gente dividiu esse layout? A gente dividiu ele em duas partes. Nós dividimos na parte da indústria, que é onde tem os equipamentos industriais, e na parte da marcenaria, que é onde tem as bancadas dos marceneiros, ok? E por que que os pulmões estão aqui ao centro? Porque a transição dos lotes é muito mais simples dessa forma. Então é feito o corte, é feito o fitamento, é feita a usinagem e são colocados aqui os projetos em lotes. Então o marceneiro, quando ele pega o projeto e faz a análise, ele já sabe em quais roletes estão as peças para que ele faça a pré-montagem. E o que vale salientar é que todas as peças saindo com identificação de cliente, identificação da peça, dimensão, módulo e lados que serão fitados. Você tem um ganho gigantesco, imenso de produtividade quando se tem identificação das peças, redução de perdas, aumento de produtividade. Isso é fundamental para qualquer marcenaria, ok? Então vamos lá, dando sequência aqui no processo, a gente chega na parte das bancadas dos marceneiros. O que nós pensamos aqui para a Line? Primeiro de tudo, preciso mandar um abraço para o pessoal da Cronertec, para o meu amigo Vitor, que fizeram um trabalho fantástico, colocaram realmente aqui aquilo que nós havíamos projetado e mais ainda, eles entregaram mais. Então, hoje é uma fábrica que funciona num ambiente muito mais limpo, muito mais seguro para os colaboradores. Nós temos muito a agradecer à Cronertec. Então, o que nós pensamos aqui? Cada marceneiro na sua bancada, foi colocado aqui uma chapa crua para que os módulos que estão pré-montados não fiquem em contato direto com o chão. O que nós colocamos? Uma saída
de exaustão no chão para varredura para cada marceneiro. Então a limpeza ela é muito mais simples dessa forma, é feita a sucção aqui por baixo. Cada marceneiro tem um ponto de energia próximo à sua bancada e cada marceneiro tem uma saída pneumática também, uma mangueira para saída pneumática. Cada uma das bancadas tem a sua saída. Com isso, a gente tem um processo muito mais rápido, muito mais limpo, muito mais otimizado. E logo na sequência aqui na frente, nós temos a bancada de furação, a furadeira de bancada, tá? Ainda não se tem a halter, então os furos de caneco de dobradiça, principalmente, são feitos aqui nessa máquina. E é muito importante que ela esteja próxima às bancadas. O processo fica muito mais rápido, muito mais fluido. O marceneiro identificou que é uma porta, ele já vem aqui, faz a furação do caneco, já volta para lá, o processo fica muito mais simples dessa forma. Ao final de todo o processo, nós temos aqui a área de expedição da line, também foi marcada aqui com os MDFs crus, para que o produto pronto ele não tenha contato direto com o chão. Isso é muito importante, por quê? Porque aqui nós não tivemos espaço útil para se colocar uma embaladora. Então o produto ele não está embalado, então é importante que se tenha segurança para que esse produto não seja danificado. E logo após a expedição, o caminhão estaciona aqui, o produto é colocado no caminhão e é levado até a casa do cliente para ser finalizada a instalação desse produto lá, ok? Aqui a gente chegou na parte de trás da fábrica, né? Aqui é onde nós temos o banheiro da Line Móveis, banheiro espaçoso, confortável para os colaboradores. Aqui nós temos a copa da Line Móveis também com conforto, com tudo aquilo que os colaboradores precisam: armário, fogão, água, geladeira, tudo aquilo que eles precisam com espaço, com conforto. E aqui a gente tem o projeto do almoxarifado da Line Móveis. Era algo que nós não tínhamos na outra fábrica, e aqui a gente conseguiu desenvolver um almoxarifado com espaço suficiente para que a gente consiga endereçar todos os insumos e fazer a integração dos mesmos ao sistema, conseguindo assim fazer uma gestão mais efetiva, reduzindo perdas, melhorando prazos e otimizando os processos. Então ficou um almoxarifado com espaço muito interessante, com os compartimentos necessários para fazer a gestão do estoque. Aqui já tem a mesa do estoquista, vai ser colocado aqui o computador, vai ser endereçado todo esse ambiente. A gente vai conseguir fazer assim uma gestão muito mais otimizada desse processo. Meus amigos, então ao longo desses 6 meses de consultoria, nós tivemos uma drástica mudança estrutural na Line Móveis, mas não foi só isso. Nós implantamos processos, implantamos sistema, implantamos softwares, e tudo isso, com o auxílio estrutural, resultou em uma capacidade produtiva, um aumento de capacidade produtiva de no mínimo 200%, um aumento de capacidade de montagem de beirando ali os seus 400%, e isso é só o começo. Ainda tem muito a ser feito. Hoje a Line Móveis já é a maior marcenaria da macro região de Balsas. O projeto é que para daqui os próximos 6 meses seja a maior marcenaria do sul do Maranhão, e aí ao longo dos próximos 24, 36 meses seja a maior marcenaria do Maranhão. A gente não vai parar, tem muito trabalho a ser feito, e tudo isso nós fomos somente um degrau. O mérito é todo do Tadeu, o empreendedor que teve coragem de começar, coragem de mudar e coragem de investir, coragem de expandir. Então isso não é um mérito da Andersons Consultoria, isso aqui é um trabalho a 4 mãos, e juntos a gente vai fazer da Line Móveis a maior marcenaria do Maranhão. É isso, meus amigos, muito obrigado por terem nos acompanhado, fiquem com Deus e um grande abraço. Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Tadeu Oliveira dos Santos, sou proprietário da Line Móveis Planejados aqui em Balsas, Maranhão.
e tenho o maior orgulho em estar comunicando a vocês toda essa nossa mudança, a nossa evolução em sistema de marcenaria para produção de imóveis planejados. Através da Anderson Rios Consultoria, tivemos uma grande melhoria nos nossos maquinários e em todos os nossos processos. Olá pessoal, me chamo Naida Oliveira, trabalho na Line Imóveis desde 2016. Do início da Line Imóveis para cá, houve muita mudança, principalmente agora, depois da consultoria do Anderson Rios Consultoria. A fábrica está mudando de uma fábrica para uma indústria, né? Mudou as máquinas, mudou o atendimento. Só tenho a agradecer. Oi, me chamo Maurício, sou gerente de produção da Line Imóveis e vim falar um pouco sobre a consultoria do Anderson Consultoria. Em relação a melhorias a nossa índice de produção, teve um grande aumento de produção, uma grande evolução em 6 meses de consultoria. Todo o nosso processo que já tem sido feito, tem sido melhorado, isso tem sido bem produtivo para a gente.